Questão 20 CMC. Acerca do texto 3, o humor da tira é construído com base na interação da personagem Mônica com o espelho. Assinale a alternativa que melhor explica a construção do humor nessa tirinha. Então vamos lá. O enunciado está pedindo primeiro que a gente entenda que o humor da tira é construído com base na interação da personagem Mônica com o espelho. Então, o fato da Mônica estar interagindo, estar ali dialogando com o espelho de alguma forma, tá certo? E a questão diz que o humor da tira é construído com base nisso. Eu particularmente não gosto muito de questões que pedem pra gente explicar humor, tá? O humor não se explica, o humor se sente. Então, vai ter gente que vai ler a tirinha e vai falar assim, não teve graça nenhuma. Vai ter gente que vai ler a tirinha, sei lá, no dia da prova, por exemplo, e vai perder uns 5 minutos de prova tentando se recompor de tanto rir, sabe? Então o humor é complicado, ele pode ser construído de diversas formas. E aí é exatamente isso que a prova pede pra gente olhar. A prova não pede pra gente dizer se a tirinha tem graça ou não. A prova tá pedindo pra gente dizer, olha, existem questões técnicas, tá, de construção do humor, e essas questões técnicas estão nessa tirinha. Como foram aplicadas essas questões técnicas? Existe humor criado, sei lá, por dizer o óbvio, ou por quebrar uma expectativa, ou, de repente, pela ironia, pelo sarcasmo, figura de linguagem que a gente já viu. Então, de toda forma, a gente precisa entender como houve essa construção do humor na tirinha. Eu trouxe a tirinha de volta aqui e eu vou explicar ela pra vocês. Então, a gente tem ali no primeiro quadrinho. Mônica feliz, ó, linguagem não verbal. Mônica feliz, toda contente, chegando na frente do espelho e ela fala: espelho, espelho meu, existe garota mais bonita do que eu? E daí, aparentemente no segundo quadrinho, o espelho não responde, porque não tem nenhum balãozinho de fala. A Mônica muda de expressão, ela fica um pouco assustada, um pouco, talvez, brava, porque o espelho não responde, né? E daí, ela toma uma atitude, ela toma uma ação. Vejam ali no pezinho dela, no terceiro quadrinho, a fumacinha dela virando e saindo andando. Ela retoma ali a expressão dela, ela tá feliz e contente de novo, porque ela sabe que quem cala consente. Quem cala consente é uma expressão muito, muito famosa também, né? Dizendo, né, que significa ali basicamente que assim, se você fez uma pergunta para alguém e essa pessoa não concordou nem discordou, ela concordou. Então quem cala consente, quem cala concorda. É basicamente isso, tá certo? Então a gente tá vendo ali que no meio do caminho ela tomou uma atitude. Ela fez uma pergunta, ela não obteve resposta e ela tomou uma atitude. E aí é isso que a prova quer que a gente analise, tá? Então vamos trazer ali as alternativas da prova que trazem essa interpretação dessa tirinha, tá certo? Então, vamos lá. Alternativa A. A ação da personagem Mônica, ou seja, a atitude que ela toma, sugere que o humor é provocado pela falta de resposta do espelho e pela expressão quem cala consente. E eu tenho uma notícia pra vocês, sim, é exatamente isso, tá? Geralmente eu trago a questão certa por último, mas é exatamente isso. A construção do humor ali ela é feita basicamente pelo sarcasmo da Mônica, de, assim, ela faz uma pergunta pro espelho, aí ela percebe que o espelho dela não é real, né? Não, aliás, não é mágico, é um espelho normal, né? E esse espelho não fala. E aí, a partir desse momento, ela fala, beleza, você não me disse nada, então provavelmente é isso mesmo. Não existe menina mais bonita do que eu. Quem cala consente. É exatamente isso. A graça, né, se dá pra dizer dessa forma, a graça está exatamente nessa atitude que ela toma pela falta de resposta do espelho. Ela decide que, a partir daquele momento, o espelho concordou com ela só porque ele não falou. Mas, na verdade, ele não falou porque ele é um espelho normal. Ele não é um espelho mágico. Mas a graça tá aí. Ela toma essa atitude sarcástica de, assim, beleza, você ficou calado, então você concorda comigo. Não existe garota mais bela do que eu. Mas vamos ver as outras alternativas ali. Ó, a alternativa B diz: a ação da personagem Mônica sugere que... Olha que interessante esse trecho aqui é interessante. A Mônica toma uma atitude. E essa atitude dela sugere que, né? Dá a entender que, na visão dela, o espelho está zangado. Por isso ele não responde a sua pergunta. Olha, na visão dela, tá? O espelho, ela esperava uma resposta, só que aí ela não tem a resposta. Então, a gente não tem necessariamente como saber qual é a visão dela a respeito do espelho. Ela só toma a atitude dela baseada ali na falta de resposta do espelho. Mas a gente não tem como dizer o que ela está exatamente pensando. Mas vamos analisar ali. O espelho está zangado, por isso ele não respondeu a sua pergunta. O espelho está zangado, por isso ele não respondeu a sua pergunta. Não, o espelho não está zangado. Por quê? Como é que eu sei que o espelho não está zangado? Porque ele não disse nada. Por que ele não disse nada? E por que também ele não respondeu a pergunta da Mônica? Porque ele é um espelho normal. Ele não é um espelho mágico. E aí que tá. Alternativa B
não é uma interpretação possível da tirinha, tá? Alternativa C. A ação da personagem Mônica sugere que o espelho recusou-se a responder que ela era a mais bela garota da escola. Bom, na construção do humor, a gente percebe que boa parte da graça está no fato dela fazer uma pergunta desse tipo para um espelho que ela sabe que não fala, tá? E aí que tá, seria surpreendente se ele falasse, mas ele não fala. Ele não fala, então a gente não tem como interpretar que na verdade, sei lá, é um espelho mágico que se recusou a falar, porque, enfim, não! O que na verdade, a interpretação que o autor quer da gente é exatamente isso. Ela fez uma pergunta para um espelho normal, esperando uma resposta, e por não ter essa resposta, ela decidiu que a resposta era o que ela queria, certo? Então, não. A alternativa C não é uma interpretação possível da tirinha. Tal qual a alternativa D, tá? Vocês também já sabem que não é uma interpretação possível. A ação da personagem Mônica sugere que o humor é provocado pelo fato de o espelho estar com problemas. Bom, vamos transportar isso aí para um mundo mágico, tá? Geralmente, quando a Mônica tá em um mundo mágico, isso aí é um contexto muito maior, tá? É uma inferência que eu tô fazendo, isso não está dentro do texto, mas por ter uma bagagem aqui é possível dizer isso, tá? Quando a Mônica está presente em um mundo mágico, geralmente ela tá vestida com roupas de princesas, tá? O que não é o caso aqui, ela tá com uma roupa normal dela, a roupa normal do dia a dia, quando no contexto ali do universo, Turma da Mônica, é mundo real. Se fosse mundo mágico, ela estaria vestida de princesa. E aí que tá. Se ela está vestida de princesa, eu consigo entender que aí sim ela tá num mundo mágico. Se ela tá num mundo mágico e pergunta pro espelho e o espelho não responde, aí pode ser o fato dele estar zangado, aí pode ser o fato dele se recusar a responder porque ele não quer responder, aí pode ser o fato do espelho estar com problemas, tá? Mas não é o caso, a gente não tem esse contexto maior para dizer isso, tá? Então, por isso também a alternativa D não é uma interpretação possível, e a alternativa E também não, que diz que a ação da Mônica sugere que o espelho está cansado dessa pergunta, tá? De novo, se a gente está falando da Mônica no mundo mágico e ela está vestida de princesa, com uma coroa, tem uma varinha mágica, a gente pode presumir que talvez o espelho fale. E aí, se o espelho não fala, pode ser qualquer uma das outras. Mas o principal é que a Mônica fez uma pergunta no mundo real, no contexto da Turma da Mônica, onde ela está no mundo real, e no mundo real o espelho não fala, e aí ela toma esse silêncio do espelho da forma como ela quer. Basicamente isso. E ela decide que o espelho respondeu positivamente, certo? Então, por isso, B, C, D e E não são interpretações possíveis, porque em todas elas a gente precisaria de um contexto muito maior para dizer que a Mônica está no mundo mágico, o espelho não respondeu por isso, o espelho não respondeu por aquilo e tudo mais. Não tem todo esse contexto, e o que a gente tem é que a construção do humor é de fato. Ela faz uma pergunta para um espelho normal, o espelho não responde, e aí ela decide que a resposta é positiva para ela. Por isso, a alternativa correta aqui para a questão 20 da prova do Colégio Militar de Curitiba é a alternativa A.